Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Colégio Tiradentes da Polícia Militar, Unidade São João del Rei, para a primeira live de 2022, em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização sobre Autismo, um importante tema de debate. Para o momento de hoje, teremos um bate-papo, uma conversa sobre o tema definido pelas participantes do dia de hoje, que tem como tema principal: por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E as convidadas são mais do que especiais. Convido agora a compor essa live de hoje junto aqui comigo a senhora Daniele Mufato, fundadora e presidente da Associação Pró Autistas em São João del Rei, é ativista e pesquisadora da causa autista. Possui graduação em Educação Especial, é atendente terapêutica em formação, avaliadora do desenvolvimento infantil pelo Núcleo de Estudos de Tratamento ABA. Boa noite, Daniele. Seja bem-vinda. Boa noite, Daniel. Obrigada. Convido agora a doutora Valesca Magieric. Ela é psicóloga formada pela Universidade Federal de São João del Rei, especialista em neuropsicologia pela FUMEC, mestre em psicobiologia pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, diretora clínica do Centro AMA de Desenvolvimento, em Barbacena, um parceiro imenso do Colégio Tiradentes de São João del Rei, e aluna do curso de Medicina da Faculdade FAME, em Barbacena. Seja bem-vinda, Valesca. Obrigada, Daniel. Boa noite, Daniele. Boa noite a todos que estão acompanhando essa noite conosco. Acho que hoje nós vamos ter uma boa conversa a respeito de tudo que envolve o TEA, né, Daniele? Boa noite, Valesca. Isso aí. Muito obrigado. Eu solicito aos participantes que estiverem nos assistindo que deixem as perguntas registradas no chat, que a gente vai projetá-las aqui ao final. Tá certo? Então, senhoras, muito obrigado mais uma vez pela presença. Sejam muito bem-vindas ao Colégio Tiradentes. Mais uma vez, é sempre uma honra tê-las aqui conosco. Tá bom? Então, boa noite para nós. Boa conversa. Muito obrigado. Vamos lá. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos aqui. Meu nome é Daniele, como o Daniel já apresentou para vocês. Eu sou, além de fundadora e presidente da associação, eu sou mãe de uma pessoa autista. O Pedro hoje tem 14 anos, faz 15 em junho, e foi através do Pedro que despertou em mim a vontade de entender um pouco mais o autismo e deixar de ser só a mãe que estava ali preocupada com o desenvolvimento do filho para ser a pessoa que queria realmente entender o que era o autismo e como as coisas funcionavam. E aí, nem sei se você sabe a minha história toda, sabe, Valesca? Sim, eu sei, você já me contou. Né? E aí, com a fundação da associação, eu não tinha quem falasse sobre autismo, né, para as pessoas onde a gente ia. E aí eu comecei a estudar cada vez mais e fui me apaixonando. E hoje o pouco do conhecimento que eu tenho, eu divido com cada família que chega para a gente na associação, encaminhada por várias pessoas, pelo Centro AMA, enviadas pelas médicas, né, psiquiatras, neuropediatras. Então, um pouquinho que a gente tem de conhecimento, a gente vai dividindo. Quando a gente foi convidada, né, para falar um pouquinho sobre essa temática, principalmente para os alunos, né, que são maiores, né, que já são adolescentes, eu fiquei pensando no Pedro, né, e nessa possibilidade dele de eu explicar para os amigos e explicar para as pessoas da escola o que eram aqueles comportamentos, né, que o Pedro tinha. Então, ele está hoje bem maior do que eu, ele já está bem alto, e às vezes ele ainda faz alguns barulhos, e ele corre quando ele precisa se regular. E aí eu via um pouco essa necessidade de contar para as pessoas o que é isso, né? A gente sabe que o bullying existe, e eu acho que a forma mais
eficaz da gente combater o bullying é explicando para o outro o que é aquilo. Então, quando a gente fala sobre o comportamento e quando a gente fala, né, o que existe, qual é a necessidade daquele comportamento de uma pessoa autista, eu sempre penso nessa questão de o que é o autismo, né? O que é o TEA? O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, caracterizado por déficits em 3 áreas muito importantes, que é a comunicação, a interação social e movimentos repetitivos, né? E o que eles causam, né? Quando essa pessoa tem, todos eles terão os déficits dentro dessas áreas. E aí eu trago um pouquinho, né, para o ambiente escolar. Dentro do ambiente escolar, vários fatores ali podem ser desencadeadores de uma crise comportamental, né? Porque tem muito barulho, tem muito cheiro, tem muita gente, tem muito estímulo, exige cognitivamente muito daquele menino. Às vezes a demanda é alta demais, ou às vezes está baixa demais. E tudo isso se transforma numa panela de pressão para aquela pessoa autista. A sensação que eles relatam para a gente é que eles vão explodir, né? Então, quando virem um menino autista, muitas vezes deitado no chão, deitado na grama, ou fazendo movimentos repetitivos de pêndulo, né, de para frente e para trás, balançando as mãozinhas, ou, né, batendo a perna no chão, batendo a mão, esses movimentos são movimentos autorregulatórios. Eles buscam essa movimentação, esse barulhinho com a boca, esse correr de um lado para o outro, para que eles consigam se estimular e consigam se equilibrar de novo naquele ambiente. Então, quando eu tenho essa questão do autismo para dentro do ambiente escolar, eu acho que a melhor forma de fazer isso, né, eu acredito que a melhor forma de trazer essa temática para o ambiente escolar é explicando o que é o autismo. Eu tenho um carinho imenso pelo trabalho da Valesca, eu sei que ela faz isso nas escolas por muitos anos, né, Valesca? Traz essa temática para discussão por muito tempo. Então, eu fico muito feliz da gente ter a oportunidade de estar aqui hoje no Colégio Tiradentes falando sobre autismo, né? Os meninos que antigamente não chegavam nos colégios regulares, hoje chegam, né? Chegam nas universidades, cada vez mais se desenvolvendo, cada vez mais tendo a possibilidade de vivenciar a inclusão de forma efetiva. Então, acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre autismo, né? Falar sobre o que é o autismo, né? Que os movimentos, os comportamentos que muitas vezes para as pessoas parecem agressivos, estão sendo agressivos para aquela pessoa também, né? Na vivência ali, no que ela está vivendo naquele momento, os barulhos, os estímulos são de extrema agressividade para ele, né? Por isso que o corpo dele muitas vezes acaba não conseguindo se controlar e explode a panela de pressão, né? Eu brinco muito com esse tema de panela, com essa situação de panela de pressão, porque parece que ele vai cada vez mais trazendo essa temática, né? Para o ambiente escolar, porque a gente consegue traduzir o que está acontecendo. Uma das coisas que eu também gostaria, né, de trazer para que quando vocês, né, principalmente os alunos, quando perceberem que um amigo está num momento difícil, quando perceberem que ele está nervoso, agitado, né, desconcentrado, muitas vezes basta oferecer uma ajuda, perguntar se quer uma água, se precisa sair da sala, porque às vezes o próprio professor ali dentro daquele contexto não consegue perceber que aquele menino tem atenção, mas às vezes o amigo que está do lado está percebendo que ele está ficando nervoso, e às vezes isso pode tirá-lo de uma situação vejatória, né, de uma situação onde ele fique numa situação constrangedora. Às vezes o que ele precisa é só se regular, e muitas vezes ele não consegue expressar isso. Alguns gostam de ser tocados, outros não, no momento da crise, né? Então, se for um amigo que tem a possibilidade
né, de você dar um abraço nele, pergunte antes, né, posso te abraçar, posso dar a mão para você, eu estou aqui. Essas palavras, né, que a gente normalmente fala para os nossos amigos, nesse momento de uma crise também são palavras que confortam e que acolhem a pessoa autista. Vou deixar você falar um pouquinho, Valesca, que aí qualquer coisa a gente finalize e a gente vai trocando mais informações. Tá bom. Boa noite a todos. Bom, eu cuido de crianças com atraso no desenvolvimento há mais de 25 anos. Então, a pediatria é uma área que me interessa muito, desenvolvimento infantil me interessa demais. E o primeiro contato que eu tive com o autismo, por incrível que pareça, foi dentro de uma instituição quase prisional. Então, ao longo desses quase 30 anos, eu vi a evolução, né, enquanto humanidade que nós tivemos. Um dos meus primeiros lugares de estágio, as crianças eram confinadas, recebiam a visita familiar uma vez por mês, e quem cuidava delas não eram especialistas formados e forjados ali em atendimento humano, eram seguranças e cuidadores aleatórios. Então, ao longo desses 25 anos, quase 30 anos, eu consigo perceber que por mais dificuldades que a gente tenha, por mais confusões que a gente encontre por aí, a gente já evoluiu. E hoje, ter uma criança ou uma pessoa com autismo dentro de uma escola, querendo ou não, é uma vitória muito grande. Agora, eu preciso entender algumas nuances, né, desse TEA dentro da escola, porque a coisa não é simples, nem para o menino, nem para a escola. Por quê? A escola, a princípio, ela não tem preparação alguma. Ela é igual mãe, né? Quando a gente é mãe pela primeira vez, a gente recebe o menino no braço, a gente não sabe nada dele e a gente vai conhecendo. E a escola é assim também, né? Às vezes vem um diagnóstico obscuro, um especialista que ainda não tem um manejo de orientação, que não tem um contato. Às vezes a equipe que cuida da criança, do aluno, não é uma equipe interdisciplinar, então a gente leva um tempo para ajustar isso. E a gente precisa entender também que comportamento é resposta. Então, todo comportamento que a gente vê, que a gente visualiza, ele é uma resposta a algum estímulo. Então, como a Dani falou ali, né, da questão do se autorregular, da agressividade, do nervosismo, da ansiedade, antes de eu pensar naquilo como um problema, eu tenho que entender, procurar entender que aquele comportamento, ele está sendo emitido em resposta a alguma coisa que está incomodando. Seja o ambiente, a temperatura, o barulho, o ambiente desconhecido, a tarefa que ele não está habituado, né? É claro que a gente não vai fazer uma escola especial dentro da escola regular. Essa não é a proposta, né? A proposta é a gente adaptar o que for necessário para que essa pessoa seja incluída no meio em que ela está, saindo daqueles modelos horrorosos prisionais de século passado, que nem tem tanto tempo assim, mas que de vez em quando eu ainda fico sabendo que existem algumas condições assim. Então, mas muito mais que um diagnóstico, né, Dani? A questão da aceitação da pessoa com as condições que lhe são peculiares, ela é fundamental. Eu não recebo dentro do meu consultório uma criança autista, eu recebo uma criança. A escola não recebe uma criança autista, ela recebe um aluno, né? Se essa criança tem uma especificidade, que ela precisa de uma atenção diferenciada, ok, eu, especialista, vou cuidar dela, vou cuidar da família dela, porque o menino ele não vem sozinho, ele vem num pacotinho ali, às vezes vem numa embalagem de laço e fita, mas às vezes também ela vem, às vezes, numa sacolinha qualquer. Então, a gente tem que estruturar isso, organizar essas coisas todas, porque não é o menino sozinho que anda, né? O menino, ele anda a partir do momento em que o ambiente o insere, que o ambiente o entende
que o ambiente o acolhe. E aí também a gente precisa colocar nessa história toda a família dentro da escola, né? Porque as coisas elas não podem ser separadas. Às vezes a maior dificuldade que nós temos é de justamente colocar a família dentro de alguns lugares, né, dentro da escola, de alguns outros ambientes, e fazer com que tudo vire terapêutico. E assim, estar dentro da escola para um autista não é somente para socialização, né? Muitos deles têm condições de estudarem, né, desenvolverem uma carreira, mesmo que não seja universitária, uma carreira técnica, mesmo que não deem conta disso, que consigam ter autonomia e independência para viverem sozinhos, porque eu também, quando me chega uma criança, por exemplo, de 3, 4, 5 anos, eu tenho que, como especialista, pensar nessa pessoa com 20, 30, 40. Porque eu, mãe, Dani, mãe, outras mães, nós não ficaremos aqui. Então, eu preciso preparar essa pessoa para que ela consiga viver minimamente sozinha e independente. Se a gente for pensar, né, Dani, em termos de políticas públicas e organização socioeconômica do Brasil, a gente senta e chora. Nós temos muitas políticas públicas voltadas para a infância, quase não temos para adolescência e não temos para adultos. Idosos, então, nem pensar. Só que eu esqueço que essa criança que hoje está aí na escola, às vezes causando algum estranhamento, tendo as suas dificuldades, ela vai ser um adolescente, ela vai ser um adulto e ela vai ser um idoso. Olha como que o encadeamento do desenvolvimento, ele precisa contemplar várias instâncias. Então, às vezes, né, eu me surpreendo, se eu não conheço o que é UTEA, com um comportamento repetitivo, com não se alimentar na escola, porque está tudo diferente, tem as seletividades, as restrições. Eu me deparo também com a escolha de um coleguinha preferido, e ele exaure esse coleguinha, e tem famílias que não conseguem entender isso. Então, assim, na psicologia, na neuropsicologia, às vezes a gente se defronta com algumas situações de mães que não conseguem compreender, que tiram seus filhos da escola, que tiram seus filhos da sala, né? Que às vezes falta mesmo, até mesmo a empatia. Mas não falta só na mãe, falta no menino também. É claro que o menino acaba reproduzindo por conta da falta disso em casa, né? Mas se a gente parte do pressuposto da própria organização social que nós temos, da Constituição brasileira, que resguarda o direito, né, de educação a todos, então faz todo sentido esse menino estar dentro da escola. Seja ele TEA leve, moderado ou grave, e aí a equipe, junto com a escola, junto com a família, e junto com a equipe interdisciplinar como um todo, eles vão conversar e vão ver quais são os melhores caminhos, né, para cada caso, e ajustar. Né? Então, a gente tem um mundo de possibilidades, mas nós precisamos estar afeitos a elas. Né? Não basta saber o que é o TEA, eu preciso saber o funcionamento dele. Né? Eu tenho altos e baixos. Né? Eu não vou ter uma criança agressiva o tempo inteiro, eu também não vou ter uma criança dócil o tempo inteiro. Eu preciso entender um pouquinho dessa dinâmica aí, para poder favorecer essa criança e esse professor. Porque esse professor, e eu já lecionei em alguns cursos de pedagogia, ele em nenhum momento ele aprende desenvolvimento infantil. Nem o típico, muito menos o atípico. Então, como que esse professor, que só aprende a dar aula, vai conseguir manejar o menino com TEA, atípico, né, neuroatípico, dentro da sala de aula dele? Então, isso também, né, Dani, remete à necessidade que a gente tem de formação especializada para os nossos professores. Às vezes, eu me surpreendo, né, quando eu vejo alguns professores dizendo que não querem trabalhar em turmas especiais, sendo que a nossa realidade hoje, daqui a pouco, nós não teremos mais uma turma sequer com criança típica, se é que já não está acontecendo isso. Às vezes eu encontro turmas aqui que tem pacientes meus que é meio a meio. Meio a meio. Então eu preciso, enquanto especialista, enquanto professora, que eu também sou professora, eu preciso mudar
a forma como eu penso, como eu vejo o mundo e como eu acolho. Eu acho que uma palavra importante, né, dentro do TEA é o acolhimento. Né, Dani? É, sim. Você tá falando aí, passa um filme aqui na minha cabeça, né? Porque, assim, o Pedro, como ele faz esse ano 15 anos, o Pedro foi o primeiro autista de todos os espaços que a gente frequentou. Então, na escola nunca tinha tido autista. Em todas as escolas que ele passou, nunca ninguém tinha tido um autista, né? Então, desde lá no Rio de Janeiro até quando a gente veio para cá, o Pedro sempre foi o primeiro de todas as escolas onde ele passou. E quando você fala, né, de política pública, quando você fala de tratamento, quando você traz essas demandas, Valesca, a gente vivencia isso de uma forma muito cruel dentro da associação, sabe? A gente recebe, e eu nem vou falar, né, da infância, porque na infância a gente consegue alguma coisa. Alguma coisa. Alguma pouca coisa a gente consegue, mas realmente para os meninos a partir de 13 anos, 14 anos, vai ficando cada vez mais difícil, né? E o que tem aparecido muito para a gente aqui na associação são pedidos, né, de investigação neuropsicológica para poder fechar diagnóstico de TEA. Parece que a pandemia foi mais uma bomba relógio para esses meninos. A gente estava até conversando sobre isso hoje. Eu acredito que, como eles estavam cresceram naquele ambiente, né, social, eram meio que obrigados a participar daquele convívio social, eles foram se desenvolvendo. E com a pandemia, o que a gente sentiu é que eles foram fechados, né, onde eles não precisavam mais fazer esses contatos sociais que são extremamente desgastante para eles, e aí quando agora começa esse relaxamento e eles precisam voltar para a escola, e eles precisam voltar para a rua, para o trabalho, tá cada vez mais difícil para eles, né, Valesca? E eu tenho observado, Dani, que o TEA, lá na final da adolescência, início da idade adulta, a gente tem uma cristalização do TEA. A gente fala muito em neuroplasticidade, em atendimento precoce, estimulação para a infância, mas a gente vê na prática que lá no finalzinho da adolescência, início da vida adulta, eles meio que se cristalizam. Alguns ainda conseguem manter muita coisa, mas os casos moderados e graves, eles já ficam mais, né, mais fechadinhos. Mas o que eu vejo, o que eu percebo, é que a pandemia antecipou isso. Essa cristalização, ela desceu. Eu tô aí com um monte de menino que não quer voltar para a escola, eu tô com um monte de escola que não quer o menino, né, que verdade seja dita, e aí nós estamos com um dilema muito grande, porque a gente não sabe ainda os efeitos da pandemia sobre desenvolvimento, sobre comportamento, sobre evolução dos casos, dos quadros. Então, não é só o comportamento, é um misto aí de muitas coisas que a gente não está preparado, né? Ano passado, não, quando começou a pandemia, eu falei assim, não, isso vai durar um ano e a coisa vai. Quando começou um ano, 13 meses, 18, assim, poxa vida. Então a gente tem que começar a pensar no pós-pandêmico, no caos que isso já está sendo, e o que a gente vai conseguir fazer, né? Recente eu tive notícia de uma reunião aí numa cidade de preparação para a retomada de escola dos professores de apoio. Tinha professor de apoio contratado que não sabe nem o que é o TEA. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Porque como que eu vou colocar uma pessoa despreparada, se a intenção era auxiliar a escola e a criança, como que eu coloco uma pessoa despreparada que vai dar trabalho para a escola, para o menino e para a família? Então, olha como que a coisa, ela abre. Né? E às vezes a gente não consegue organizar todas as ideias, fica tudo muito confuso, e lamentavelmente a corda arrebenta no lado fraco que é o TEA, a pessoa com TEA.
A culpa é dela, né? A culpa é dela. Exato. O especialista faz isso para poder ajustar, briga com a escola, briga com o professor, briga com a mãe, briga com o pai, briga com todo mundo. Às vezes a família é presente, tem casos em que a família não é presente. Tem casos que a família do menino é a equipe, tem casos que a família é a escola. Então, olha a dinâmica desse negócio. É muito difícil. É muito difícil. A gente que levanta essa bandeira, né, Daniela? É uma luta diária. Para cada menino que entra é uma luta. Imagina no final do dia. No final do dia a gente fica um pouco destruída, só um pouco. Mas essa fala sua sobre família, né? Ela me traz assim em muitos momentos eu fui chamada, né, pelas escolas. Eu fui chamada pelas escolas onde meu filho passou para falar, né, de comportamentos do Pedro, enfim. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, até muito pouco tempo nem eu sabia o que tinha que fazer, sabe? Então, não adianta a escola, né, dizer que é inclusiva, estar com aqueles meninos e não ter pessoal especializado para isso. Porque, como a Valesca bem mesmo falou, né, é aquela pessoa, é a responsável por dar o suporte exatamente nessas características do TEA, exatamente, isso aqui que ele tem pode ser a cadeira que ele está sentado, a etiqueta da roupa, o uniforme que está incomodando, porque é essa pessoa que vai conseguir, além de questões, né, da aprendizagem, enfim, é essa pessoa que vai poder dar esse feedback e buscar esse feedback, porque não adianta a escola chamar a família e falar assim, olha, o que a gente faz? Porque muitas vezes a família não tem a mínima condição de ajudar essa escola e dizer, olha, faz isso que vai dar certo, sabe? Sim. Porque não tem receita de bolo. Ainda tem... Não tem. Tem isso, né? Nós não temos uma receita de bolo. É uma observação contínua, é uma tentativa contínua, né? Deu certo, beleza, próxima etapa, mas é um momento muito onde a gente tem que ter muito cuidado, porque geralmente a culpa cai na pessoa com TEA realmente. Exato. E aí, Dani, eu também fico, assim, eu sou muito crítica, sabe? Eu tenho um raciocínio muito crítico-analítico, eu fico pensando assim, bom, a criança com TEA, né, a pessoa com TEA está dentro da escola. Ok. Ela dá conta da escola? Beleza. Ela dá conta da escola? Então, vamos ver qual o modelo de escola que se adapta a essa criança. Porque, às vezes, o que eu vejo muito no consultório é das famílias escolherem a escola, e isso cria um sofrimento tão grande para o menino dentro dela, que a gente cria um outro problema, né? E eu tenho casos, né, que a escola especial, ela traz muito mais, ou traria muito mais benefícios para aquela criança do que uma escola comum regular. Porque lá na escola comum regular, às vezes, não tem um professor de apoio estruturado, eu não tenho um plano de ação e a gente tem, infelizmente, segregação, né? Tá muito na moda, é muito bonito falar de inclusão, mas na verdade o que a gente vê acontecendo é segregação, né? Eu estava aí num curso, a gente estava dando um curso aí final de semana passado e uma professora falou assim: eu não aceito professor de apoio na minha sala, porque esse menino ele é meu. Então, eu é que tenho que dar conta dele. Então, eu vou manejar, eu vou organizar a turma, eu vou adaptar as atividades para ele, porque ele é o meu aluno. Mas o que a gente vê na contramão aí, né, Dani? O professor regente, ele fala assim, olha, eu não entendo nada, aí também não quer entender nada, e acaba ficando na mão do professor de apoio. Só que o professor de apoio também, às vezes, ele não consegue, dentro de sala de aula, gerenciar tanta coisa. Conteúdo, adaptação, o ambiente, o contexto, né? Às vezes, aquele menino, naquele dia, ele está com desconforto, não está passando bem, mas ele também não sabe dizer que ele não está passando bem, e aí ele vai responder.
de uma forma diferente. É aquilo que eu falei lá no início, quando a gente começou, que todo comportamento é uma resposta. Então, toda alteração de comportamento, eu preciso entender o que está passando por trás daquilo. Né? É claro que eu posso ter uma resposta ao ambiente doméstico, ao ambiente da escola, no trajeto que esse menino fez para chegar na escola. Então, eu tenho, assim, uma variabilidade comportamental muito grande. E a gente não tem fórmula mágica. É um dia de cada vez, e dentro daquele dia, vários dias. Porque o menino muda o tempo inteiro. A gente, aqui, escutando você falar, aqui em casa, né, que eu digo, e eu ensino isso para as mães, né, eu sempre passo isso para elas. Aqui funciona muito bem a agenda, né, então, eu sempre, como o Pedro tem uma falha na comunicação muito grande, eu preciso que o mediador, o professor de apoio, faça essa ponte entre a casa e a escola, né? É um menino que tem o cognitivo preservado para aprendizagem, então ele aprende, mas ele tem muita dificuldade para se comunicar. Então, o que a gente usa muito aqui é a agenda, o quadro de rotinas, que dá estrutura para ele entender o que está acontecendo, né? E a escola também já está instruída de que, se for ter alguma atividade diferente, que escreva isso num papel, num quadro, mas que mostre para ele, né? Olha, de tal hora a tal hora o ambiente da escola vai estar diferente. Olha, em determinado momento, hoje vai ter microfone, caixa de som, enfim. Eu tenho muito orgulho de contar, né, que o Pedro era um menino que dificilmente a gente participava de festas na escola, o ambiente escolar era muito aversivo para ele, e eu vi uma escola inteira bater palmas em libras para que eu pudesse assistir a apresentação da minha outra filha, né, na escola. Então, uma escola inteira foi educada para que isso acontecesse, para que eu tivesse a possibilidade de ser incluída. Eu fui incluída, né? Porque eu não assistia às apresentações da Maria. Então, quando eu me lembro dessa história, eu me lembro também de alguns lugares que eu ia falar assim, mas a escola inteira vai ficar batendo palmas em libras, o resto deveria, porque se é uma escola inclusiva, a gente pode ter surdos, mas tudo bem, não é sobre isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, à medida que o Pedro foi se desenvolvendo e que a gente foi conseguindo explicar para ele que, olha, isso que está acontecendo aqui, Pedro, é momentâneo, é uma festa. Quando ele começou a perceber e entender o que eram as situações que aconteciam, até porque a falha dele era muito grande na comunicação, então ele não compreendia o que a gente estava dizendo para ele, que era uma festa junina, uma festa de mães, enfim, né? Ele não conseguia compreender isso. À medida que que nós começamos a dar previsibilidade para ele, olha, hoje tem festa, hoje tem microfone, hoje vai ter canjica, hoje vai ter isso, vai ter aquilo, ele começou a entender o que eram aqueles movimentos escolares, e aí ele começou a fazer parte, né, de toda a festa que tinha, e nós também. E eu tive o privilégio de ver meu filho entrar, se formar o 5º ano aplaudido. Ele entrou aplaudido. Ficou a formatura inteira sentado, vendo os amigos, né, escutando, participando daquele momento. Mas, às vezes, eu acho que a inclusão são pequenas sementinhas que a gente vai plantando no outro. Eu tenho certeza que essa escola, as crianças que presenciaram essas palmas em libras, para que o Pedro pudesse participar e para que a nossa família pudesse participar dos eventos da escola, todas essas crianças saem com uma plantinha de inclusão no seu coração e levam para a sua vida. Então, eu realmente acredito que a gente pode, com pequenos, às vezes muito pequenos, né, modificar uma sociedade toda e se tornar mais inclusiva. A questão da educação eu vejo como a melhor estratégia de reabilitação, sabe, Dani? Porque o que eu vejo geralmente quando eu vou nas escolas, para uma palestra, para tentar resolver algum conflito, é que a dificuldade que se tem de aceitar uma criança diferente na sala de aula passa pelo desconhecimento da família dos colegas.
porque a educação da criança ela é muito mais simples. Se não. Outro dia eu estava conversando com um colega, ele falou assim, Valesca, a criança pequena ela não vê nem diferença entre uma criança com síndrome de Down, um autista e um aparentemente, entre aspas, normal. Uhum. Ele vai começando a ver a diferença quando ele começa a entrar lá na puberdade, está lá no Fundamental 2, assim, poxa, esse menino ele é diferente. Uhum. Se eu educar de tal maneira que todo mundo respeite as diferenças, né, e aceite isso, eu consigo mudar muita coisa. É essa criança que vai educar o pai e a mãe lá em casa que falam assim, porque falam, olha, eu prefiro que você não fique perto dessa criança, porque aí a gente ouve de tudo. A gente ouve de tudo. Então, é através do filho que vai lá na escola ser educado que eu também levo um pouquinho dessa sementinha para casa. Porque não é possível que eu só vou sentir empatia, eu só vou compreender o outro, a diferença, quando o problema estiver na minha casa. Isso é de um egoísmo sem tamanho. Né? Assim, meus filhos não têm problema nenhum, então eu não quero saber disso. Mas assim, as lições de vida, né? Uma hora a coisa chega de alguma forma. E aí eu vou ficar esperando a minha vez para eu poder fazer isso, para melhorar a condição das pessoas ao meu redor, a minha condição, porque eu estou aí na luta já tem mais de 25 anos, mas eu aprendo todo dia quando me chega um menino diferente, um menino novo, né? Uma mãe diferente, porque o menino ele não é teia sozinho, eu tenho uma família teia por trás. Então, assim, eu preciso aprender. A diferença está aí para que a gente aprenda. Muitas vezes cheia de dores, às vezes teve diagnóstico de forma desumana, né? Às vezes não tem a mínima condição de dar o básico de tratamento. Então, são situações muito, né? A gente tem de tudo. O Pedro teve todas as possibilidades de tratamento durante a vida toda, né? Porque o diagnóstico dele foi bem pequenininho, porque o caso do Pedro era um caso que já fazia um acompanhamento neurológico desde muito pequeno, mas mesmo assim, mesmo ele tendo atendimento desde pequeno, mesmo eu expondo ele a esses ambientes desde muito pequeno, nós passamos muita coisa, nós escutamos muita coisa. O Pedro foi muito duvidado a capacidade dele, sabe? Eu falo, Valesca, e eu faço questão de sempre falar em todos os lugares que eu levo o autismo. Eu luto todos os dias para que o Pedro chegue ao mercado de trabalho, para que ele, né, se case, se forme, enfim. Essas são as nossas lutas diárias. Mas se amanhã ele comprar um pão na padaria, eu vou estar muito feliz, porque hoje, com quase 15 anos, ele não compra. Então, é isso, né? Empatia, respeito. Essas famílias estão lutando, esses meninos estão lutando, né? A gente tem, enquanto sociedade, obrigações sociais com eles, né? Então, a gente, enquanto sociedade, também é responsável pelas pessoas com deficiência. Então, se a gente puder cada dia mais falar, que eu acho que é a única forma da gente realmente conseguir conscientizar, né? É falando sobre autismo, é falando sobre as deficiências, buscando realmente a inclusão deles em qualquer espaço. Eu acho que a gente tem aí a possibilidade de receber, né, num futuro próximo, uma sociedade um pouco mais justa. Sim. O Dan, você está falando aí, eu estou aqui pensando, né, que uma das primeiras perguntas que eu faço para as famílias que me chegam no consultório, eu pergunto o que elas querem para os seus filhos, né, dentro já de um diagnóstico com TEA, às vezes mal dado, com uma postura arrogante, fria, desproporcional, mas eu pergunto, mas o que você quer para o seu filho com TEA, né? Aí, às vezes, a família também está perdida, né? Olha a história do pão aí. A família diz, não, eu quero que ele vá para a faculdade, que ele tenha um emprego, né?
Tá, eu ouço, eu acolho, mas no final das contas, o que você, mãe, quer, o que eu, especialista, quero, é que seja feliz. Uhum. Porque a faculdade, o emprego, sabe? Isso, se você for pensar muito bem, não faz a menor diferença para eles. Isso é Uhum. nosso, o sonho é nosso, não é Uhum. dele. Uhum. Mas se ele está lá feliz, se tem um amigo, se conseguiu executar uma tarefa, se desenvolveu uma nova habilidade e ele está feliz, pronto, vai ter valido tudo, Uhum. né? Porque as reabilitações, elas não são milagrosas. A gente não transforma um TEA num não TEA. Eu Uhum. melhoro a qualidade de vida dele. Uhum. Mas melhorar a qualidade de vida dele, para mim, significa deixá-lo feliz. Uhum. Não sobrecarregá-lo, não, sabe? Uhum. Então, em termos de singularidade, em termos de dificuldades, de deficiência, tudo isso, eu acho que o foco tá reabilitação. Eu preciso melhorar o potencial de linguagem, o perfil comportamental, mas eu preciso também trabalhar para que seja uma pessoa feliz, independente do diagnóstico. Uhum. É verdade. É verdade. A gente hoje, ô Valesca, um dos nossos sonhos a longo prazo era ter na associação um diretor ou um presidente que fosse uma pessoa autista. E aconteceu antes do que a gente imaginava, né? O Bruno hoje está com a gente na associação. Outros autistas adultos estão chegando para a gente. Então, nós já estamos pensando aí na possibilidade de montar um grupo de jovens, né, de adultos Bacana. autistas, para que eles tenham esse momento de interação entre eles, que saiam ou que se agrupem na aspas para poder, sei lá, conversar, bater papo, pintar, jogar, Uhum, o que eles quiserem fazer, né? Que muitas vezes uhum. o ambiente externo é muito repulsivo, então a gente pode criar um Sim, ambiente ali seguro para sim, eles poderem fazer isso, né? sim. E você falando aí sobre amizade, sobre felicidade, né? Eu tive o privilégio de ser convidada pelo Bruno para uma sociedade com ele e com a Nanda, né? E aí, outro dia, a gente conversando, o Bruno pegou, mandou para a gente uma foto do crachá dele, com o nome de nós duas e o telefone da gente. E aí ele perguntou se podia, né, fazer isso, se ele podia deixar no crachá dele de identificação como uma pessoa com TEA, os nossos nomes. E aí eu falei para ele, falei, poxa, Bruno, você não sabe o quanto eu me sinto honrada de passar por isso, porque tudo que eu mais quero é que meu filho tenha amanhã um amigo que possa ter o nome no crachá. É, e assim, a longo prazo, sabe, Dani, eu fico pensando em como nós vamos nos estruturar enquanto sociedade mesmo, né, sociedade civil, Uhum, para cuidar, porque assim, para a infância eu tenho a PAI, mas a PAI, uhum. ela não, às vezes, dependendo do lugar que ela está, ela não Ah, não. faz o acompanhamento longitudinal, né, Uhum, depois que a mãe se for, que o pai se for, quem vai ficar? Né? É tão complicada essa questão, uhum, e às vezes eu preciso gerenciar isso dentro do consultório, assim, poxa vida, eu tenho que pensar quem que vai cuidar desse menino. uhum. E é tão complicada essa história que a gente fica assim, né, com o coração na mão. É. Então, se eu tenho um amigo, eu Uhum, já tenho alguma coisa. uhum. É Eu já isso tenho aí. alguma coisa, eu tenho um ponto de partida. Eu acho que é um belo ponto de partida, que eu fico, às vezes, até, assim, a gente sempre fala, né? A gente brinca entre a gente que a gente é inclusivo entre nós três ali, porque cada um tem as suas dificuldades. Eu acho que o dia que as Exato. pessoas perceberem, né, que todos nós temos as nossas dificuldades e Uhum, começarem a tratar as deficiências de uma forma um pouco mais leve, porque fica sempre muito pesado, sabe? E às uhum, vezes lógico, nós temos meninos que precisam de muito suporte, né? Que sim. têm outras comorbidades associadas, que vão Uhum, precisar de residências protegidas, que a gente tem que lutar por exato. isso também, porque Exato. a gente não tem esses Não, lugares. Então, assim, não. residência protegida de verdade, não é fingir que não, né? É onde ele Sim. vai ter qualidade de vida. Então, a gente precisa pensar nisso enquanto política pública, mas ao mesmo tempo, às vezes, o que aquela outra pessoa precisa é saber o que ela tem, porque às vezes o diagnóstico Uhum, também não vem, principalmente para as meninas, né?
que são mais complicados, os diagnósticos de meninas são mais difíceis de serem feitos, então a gente vê aí mulheres sofrendo a vida inteira, então se a gente puder ter um pouquinho de empatia, né, e esses meninos que estão com a inclusão crescerem e montarem, né, formarem uma sociedade um pouquinho mais maleável, sabe, dessas pré-definições do que é ser normal, dito típico, né? Acho que a gente consegue acolher um ao outro, entender qual que é a habilidade dele, o que ele pode contribuir com o meu trabalho dentro da habilidade dele, enfim. Acho que a gente pode fazer as pessoas mais felizes, porque eles se sentem úteis trabalhando, né? Fazendo as coisinhas que eles gostam, eles ficam muito felizes. Outro dia, Valesca, que eu achei no tablet do Pedro um vídeo onde ele ficava por mais ou menos uns 5 minutos, e aí ele falava várias construções de frases complexas, assim, mas parecia que estava tudo na cabeça dele e ele não conseguia verbalizar, mas aí só saía assim, não sei o que, do autismo, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Aí eu falei, olha para você ver que bacana, ele está se espelhando no que eu falo, né? Pode ser a vontade dele falar. Então, se eu puder dar ferramentas para ele, para que ele faça isso, né? Eu estou incluindo ele, estou deixando aí a sociedade com os benefícios que o Pedro pode dar, assim como o Bruno traz todos os dias as demandas que ele tem, as dificuldades que ele tem, as habilidades que ele tem, né? E olha, eu preciso de suporte nisso, preciso de suporte naquilo, vocês podem me ajudar com isso? E aí, um rapaz no mercado de trabalho. Exato. Ô Dani, assim, nesse tempo todo de experiência, hoje eu não tenho a ilusão de um mundo inclusivo. Mas eu trabalho para que cada um de nós sejamos. Porque se um é inclusivo, a chance de um vizinho ser é maior, de um professor ser é maior, né? Porque até mesmo dentro daquilo que eles chamam de normalidade, tem gente excluída. Tem gente excluída. Então, eu acho que esse estado de inclusão perfeito, né, esse mundo perfeito, ele não vai existir. A gente vai continuar brigando pelas mesmas coisas. Se a gente estiver aqui daqui a 50 anos, a gente vai estar lutando pelas mesmas coisas. Então, a questão da aceitação da diferença. Eu nem gosto muito de falar da deficiência, sabe, Dani? Da diferença. A deficiência, eu sempre falo isso com as famílias, ela existe para nortear o meu trabalho. O trabalho do especialista, o trabalho da escola, porque me mostra aonde está a dificuldade e aonde eu preciso mexer. Mas eu acho que o termo deficiência ele é muito limitante. É igual transtorno, né? Né? Ele é muito pouco. Mas se eu falo em termos de dificuldades, de diferenças, eu consigo aproximar isso um pouco mais. Mas eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer. Eu não posso ter medo do diferente, eu não posso ter medo, ou nojo, ou receio, ou raiva do movimento estereotipado. Eu tenho que conhecer. Assim, poxa, aquela criança ela é diferente. O que está acontecendo? Por que está desse jeito? Então eu tenho que estar aberta. Verdade. Né? Eu tenho que estar aberta a isso e tudo. Muitas vezes o que a gente precisa é só, né, estou aberta para saber o que é isso. Exatamente. Às vezes chega muito de escola, quando a gente vai falar para a escola, o menino autista mordeu. Eu falei, quantos anos tem essa criança? Quantos anos? 3, 2 anos. Mas só ele que morde? Ele está mordendo porque ele é autista? Não, ele não está mordendo porque ele é autista. Né? Então, assim, tirar essas colocações, sabe, o menino autista. Não, ele mordeu porque ele é uma criança que está numa fase que está ali. E, às vezes, por causa da questão da comunicação, fica mais difícil. Mas é isso, né? Tirar, abrir, conhecer, deixa eu entender. Tá, tudo bem, o menino é autista, mas e aí? Por que ele está mordendo? Tem alguma questão dentro da sala de aula? Né? Eu acho que esse movimento, igual você falou, se ele partir também dos pais, ajuda bastante a gente, né? Sim. Porque é uma luta todo dia. Sim. Ô, Dani, eu não gosto que o diagnóstico chegue na escola antes do menino, sabe? Eu sei.
A porta fecha de bonitinho às vezes. Exato, exato. Então, essa é uma luta muito grande que eu tenho dentro do consultório. O menino, ele existe muito além do diagnóstico que lhe é dado. Então, é somente para nortear. Ele é muito mais do que aquilo. Mas me incomoda pessoalmente, intimamente, quando é o TDAH, o DI, o TEA, o TOD. Ele tem nome, né? Ele tem CPF, ele tem sonhos, ele tem família, ele tem sentimento e ele tem possibilidades. Então, a criança, ela tem que chegar na escola, né? A pessoa tem que chegar na escola como cidadã, não como um calhamaço de um CID dizendo, né, as limitações dela. Eu sempre falo, tá bom, mas o que ele tem de habilidade? Vamos trabalhar em cima disso, né? O que ele tem de bom? Vamos trabalhar em cima disso, porque a gente consegue fazer um bom trabalho. Se a gente ficar só olhando para trás ou olhando, né, para a dificuldade, realmente fica muito difícil trabalhar só com as dificuldades, né? É só você olhar para você mesmo. Se você não sabe andar de moto, né? Você ficar só tentando andar de moto, você vai ficar frustrado, você vai ficar chateado, né? Exato. Se você não tem essa habilidade, não adianta. Eu sempre falo, né? Pensa naquilo que você tem muito pavor de fazer e imagine você cobrando do outro que ele faça. Exato. Eu sempre trago isso, né? Para a gente refletir um pouco. Ficaria aqui conversando com você por muitas horas, que eu gosto muito da gente... Toda vez que a gente se encontra, a gente tem uma troca muito gostosa. Eu gosto muito de falar com você, Valesca. Recíproca é verdadeira, Dani. Eu não sei se tem alguma pergunta, se alguém quer fazer pergunta. Daniel, Camila. Camila? Será que eles caíram? Está aqui. André Misson Garcia. Vejo também que o trabalho da inclusão é importante para retirar a magia que existe em relação ao termo autismo, pois a dificuldade no diagnóstico hoje está mais nos pais aceitarem do que no CID. A gente tem desde pais que não compreendem realmente o que é aquilo, porque às vezes é jogado assim para eles sem saber, até os pais que se prendem naquele diagnóstico e acham que a vida acabou, né, Valesca? Ou então o contrário, que eu também vejo isso, que aí o André está falando, né, que às vezes supervaloriza o TEA, e de romântico, gente, não tem nada, é um dia a dia árido. É árido. Essa história de mundo azul, anjo azul, gente, isso não existe. Azul. Mãezinha azul, pelo amor de Deus. A dificuldade é tão grande que se você desse o direito, né, o poder de escolha para essa mãe, se perguntar para ela, você gostaria de viver nessa condição? Ela não abriria a mão do filho, mas ela escolheria uma vida diferente. Então, supervalorizar o TEA, né, dentro dessa questão da magia aí, é fundamental. Né? A internet, ela faz um desserviço para nós em relação a isso muito grande, porque às vezes sai lá do consultório do especialista, não, mãezinha, é um TEA leve. Aí chega no consultório uma situação muito diferente. Isso quando não falam assim, né? É Asperger. Nossa, pode ficar tranquila, é Asperger. Oh, muito inteligente, né? Vai para a universidade, né? Uma inteligência diferenciada, mas não passou por uma avaliação. Às vezes passou por uma consulta de no máximo meia hora. Então, essa magia, né, que o André fala aí, nossa, isso dá um trabalho para nós. Não é? Porque muitas vezes chegam, né, as famílias com situações que são criadas em cima disso daí. Exato. E eu tive uma família uma vez no consultório que o pai, muito danado da vida, muito inconformado com tudo que vinha acontecendo, ele falou assim, olha, se me dessem o direito de escolher se eu queria um filho com TEA ou sem TEA, eu queria um filho sem TEA.
Eu não abriria mão do meu filho, mas eu gostaria que ele não tivesse ideia. Porque o que eu passo com ele, o que ele vai passar na sociedade, é assim, é arrasador, é sombrio, é triste, é cruel, e não tem nada de bonito nessa história. Não. Né? O bonito é uma conquista pequenininha, às vezes todos os dias, mas não é feito essas coisas que a gente vê na internet aí, não. Né, não. Não é, não. Caminhadas solitárias. Como levar a inclusão além da sala de aula para as famílias dos colegas dos autistas. Eu, o André, sinceramente, acho que a única forma, acredito nisso, e é por isso que eu não paro, é através de conscientização. O que é autismo, capacitação de pessoal, porque quanto mais isso acontece, né, quanto mais esses movimentos acontecem, menor a possibilidade daquela pessoa alegar desconhecimento. O alegar desconhecimento abre um monte de possibilidade de exclusão. E aí a gente tem muito problema. Então, levar essas informações para a família, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, né, dizer, olha, essa mãe às vezes não dormiu, esse menino não dormiu, esse menino está sem comer não sei quantos dias, ele sente dor 24 horas. Né? Quando a gente traz essas temáticas, as pessoas tendem a ficar mais empáticos. Porque ela olha e fala, poxa vida, realmente, ela para de estacionar na vaga prioritária, porque ela sabe que aquela família ali, às vezes, está enlouquecida para poder chegar ou sair da escola, entendeu? Então, assim, muito difícil, mas eu acho que é só através de conscientização. O André, aqui no Centro AMA, a gente tem algumas políticas de trabalho aqui que visam justamente a conscientização. Agora, no dia 29 e 30 de abril, a gente vai fazer o nosso grande fórum, que a gente abre para especialistas, a gente traz especialistas de vários lugares, com várias especialidades, a gente abre para famílias, especialistas, escolas, então a divulgação, a conscientização. O Centro AMA tem uma escola de pais, a gente trabalha com conscientização e organização, estruturação dessas famílias, né? Às vezes a avó que cuida o dia inteiro daquele menino, ela não consegue entender a dinâmica de funcionamento dele. Então a gente traz essa família, a gente organiza essas coisas. Nós temos várias escolas parceiras, então a gente vai nas escolas, a gente conversa, a gente chama os pais. O Centro AMA tem um programa no rádio, né, na Rádio Sucesso aqui em Barbacena, que a gente está sempre falando de desenvolvimento infantil. De vez em quando a gente puxa as orelhas de escola, professor, famílias para o cuidado dos meninos com TEA. Então, na verdade, eu acho que a questão da inclusão, diminuir, né, a diferença entre nós todos é informação. A gente tem que conversar mais, a gente tem que se abrir para o outro, a gente tem que entender que ninguém é melhor do que ninguém e que tem gente que precisa de ajuda. Né? E a conscientização. Exato, exato. A gente precisa se apropriar de um sentimento de grupo. Nós não somos um grupo. Né? Concordo. Tem mais? Infelizmente, o preconceito vem dos adultos, que deveriam dar exemplo de empatia. Muitas vezes, muitas não, a maioria das vezes, porque às vezes a criança, ela até fala alguma coisa, ou ela tem alguma atitude, mas aí se você explica o que é, aquilo para ela, tá bom, você me explicou, eu sei o que é, tá tudo bem. Exato. Ô, Ana, e aí, esse tipo de comportamento, ele vem de uma coisa muito cristalizada, que é a ignorância. Como eu não conheço, eu não quero conhecer, então eu me fecho. Eu critico, eu isolo, né? Eu aponto o dedo, eu crio uma confusão danada, porque eu não conheço. Né? Isso aí. Tatiana Leonel. Admirava a dedicação da Daniele, que além de se preocupar com seu filho, busca ajudar outras famílias que vivem em situação semelhante. Parabéns, Deus abençoe sempre mais. Eu sempre falo assim, eu passei por um tratamento de câncer, né, esses 2 anos agora de pandemia, e todo dia eu falava, vou largar, eu vou parar, eu não aguento mais, né? O ano passado fiz a conscientização do autismo carecona, estava no meio da quimioterapia ainda, mas eu
eu não consigo parar. É um negócio que me deu vida, né? Ele me deu a vida de volta. Eu era a mãe, né? E eu consegui enxergar que eu era a Dani. Eu pude me enxergar de novo, eu me encontrei de novo. Então, isso foi muito gratificante para mim enquanto pessoa. Então, eu me sinto muito orgulhosa de conseguir continuar, né? Sempre chegam novos, chegam pessoas que nos apoiam. Então, a caminhada vai tornando um pouco mais leve, né? E menos solitária. Mas obrigada, Tati, pelo carinho. Amara, excelentes colocações. Muito importante o acolhimento, a compreensão, o conhecimento para que a inclusão possa acontecer como um todo. Denise, aprendi que com o autismo é um dia de cada vez. Uma luta constante, paciência sempre. Paciência, conhecimento. Quanto mais a gente entende o que é aquilo, menos nervoso a gente fica, mais preparado para aquilo que possa acontecer, a gente se sente. Essa capacitação de pais, né, ela é muito necessária, porque muitas vezes os pais não sabem nem o que é uma crise, nem por que ela acontece. Então, eles ficam muito perdidos em como ajudar. Então, esse treinamento de pais é incrível, é fantástico, e ele é necessário. Eu acho que, assim, devia ser uma regra, sabe, para todos os profissionais que começassem a trabalhar, né, com... Eu vou falar de autismo, porque é onde eu estou, né, deveria ter treinamento de pais, sabe, de instrução dessas famílias. Eu acho muito necessário. Temos mais perguntas? Nossa, Valesca falou exatamente o que hoje eu penso enquanto mãe. É isso mesmo, Ana, porque às vezes a gente compartilha o mesmo pensamento e a gente acha que está sozinha, né? Na verdade, a gente não está sozinha, só que não tem quem nos ouça. Todo mundo vê o menino, mas não vê, né, o bastidor dele. Vamos próximo. Salua. Vejo uma grande dificuldade com relação ao diagnóstico e acompanhamento para se desenvolverem. É uma das... Assim, eu já até liguei para a Valesca esses tempos atrás, perguntando, Valesca, e diagnóstico de meninos a adultos, como é que a gente faz? Porque a gente está com uma demanda muito grande, né, de adolescentes e adultos, né, buscando esse diagnóstico. É muito difícil. Nós temos poucos profissionais realmente qualificados para poder fazer isso, né? Pois é, então, a questão da qualificação é muito séria, né, Dani? Muito, muito pois séria. Pois é. E assim, recente eu tive uma experiência porque de vez em quando a gente agarra uns bois pelos chifres, né, Dani? Então, não é privilégio de ninguém. E recente eu avaliei uma adolescente que me veio e ela estava com um diagnóstico de depressão, tomando lítio, e no meio da minha avaliação apareceu o sinal de TEA. 15, 17 anos, na verdade. E quando eu coloquei o protocolo, estava lá o TEA, direitinho. Escancarado, né? E aí, fechei meu relatório, coisa e tal. Daí, um tempo, eu recebi uma ligação desaforenta. Desaforenta. E perguntando quem que eu era para questionar o diagnóstico. Ouvi, que a gente tem que ouvir, né? Mas, assim, cada um na sua. Talvez eu tenha visto aquilo que o colega não viu, né? Às vezes eu tive mais tempo para ver, ele não viu. E se um colega, ele fala assim, opa, tem um negócio diferente, por mais que eu discorde dele, eu tenho que pensar assim, mas o que foi que ela viu que eu não vi?
Uhum. Deixa eu ir lá conversar com o colega para saber exatamente, né, no que a gente pode ajudar o paciente, porque não sou eu, é o paciente, né? E assim, a gente tem uma falta de diálogo entre nós especialistas que, nossa mãe. É difícil? Né? Então assim, o que nós estamos tendo de diagnóstico tardio, por conta de diagnóstico mal feito lá atrás, errado, é gritante, tanto para a TEA quanto para a não TEA. Né? Porque a gente tem as duas condições. Então, a questão do diagnóstico ela é muito séria. Por quê? Porque o diagnóstico é o ponto de partida para a reabilitação e para esse acompanhamento longitudinal. Exatamente. Então, se eu erro lá atrás, ou se eu omito alguma coisa, ou se eu não vejo, coisa e tal, eu determino, né, um futuro incerto aí, né? Meio que obscuro, sombrio. Difícil. Difícil. Mas eu não tenho medo de cara feia. Também tem, não. Tenho, não. Eu sempre digo que se me acharem picadinha por aí, eu vou deixar uma listinha. Eu aviso que se eu aparecer boiando também, pode procurar. Vamos para a próxima. Tem muitas perguntas, eu acho. Eu estou vendo o chat batendo ali do outro lado. Onde podemos fazer curso? Valesca quer falar? Ô, Fernanda, o Centro AMA oferece vários cursos em várias áreas. A gente tem uma equipe aqui de psicólogo, TO, psicopedagogo, a gente tem algumas parcerias também bem bacanas. Então, a gente tem um calendário de cursos. Na página do Centro AMA você encontra informações relacionadas a isso. A Camila também tem os nossos contatos. A gente acabou de fazer eu esqueci o nome, mas um curso, um compacto de dificuldades de aprendizagem para crianças aí, para professores que atendem crianças com dificuldades na aprendizagem. O TEA estava nessa história. Então, a gente vai ter outros cursos aí durante o ano. E o Centro AMA está sempre também aberto a propostas. Se alguém precisar de um curso específico, dentro daquilo que a gente trabalha, a gente dá esse curso específico. É só entrar em contato com a gente. A Aspas, a partir desse ano, nós começamos a oferecer alguns treinamentos, né, principalmente para a área da educação, onde a gente traz a importância do brincar, da estimulação infantil, né, adaptações de currículo, como fazer esses manejos dentro de escola, né, observar esse aluno, essa adaptação de material, o que é esse adaptar o material, o que é PDI, né, o que são essas informações. A gente também tem, a partir desse ano de 2022, a gente começou a montar alguns cursos, né, oferecer para a comunidade aqui em São João del Rei. Então, a gente já foi em algumas outras cidades aqui na região, Santa Cruz de Minas, Piedade do Rio Grande, Conceição da Barra, Tiradentes. Então, em alguns lugares nós já levamos um pouquinho também do que a gente está montando aqui para poder ajudar cada vez mais. Na página da Aspas, vocês encontram as informações também. Excelente, viu, meninas? Senhoras, sendo uma oportunidade muito grande poder recebê-las aqui. E foi uma noite maravilhosa, né? Tem diversas colocações aqui, diversas considerações, depois a gente pode ler com calma cada uma delas, né? Não vamos conseguir ler todas para não ser uma live muito extensa, mas imensamente grato pela oportunidade de poder ouvir vocês duas. Tá? Mais uma vez, em nome do Colégio Tiradentes São João del Rei, em nome de toda a nossa rede CTPM, que busca ser cada dia mais inclusiva, né? A gente agradece imensamente a oportunidade de estar com cada um de vocês. Nós que agradecemos, obrigada pelo convite, obrigada, Daniel, obrigada, Valesca, bom te ver de novo, um abraço para todos, boa noite.
Obrigada, Daniel. Obrigada por todos que nos acompanharam hoje aí. Se tiverem alguma questão, entre em contato conosco. Daniel está aí em São João, eu estou aqui em Barbacena, pertinho. Gostei das meninas, tá, Daniel? Eu acho que a gente fica mais assim, né, Daniel? Com certeza. Tá? Mas vamos nos encontrar em outras oportunidades. E muito obrigada novamente pelo convite. Muito obrigado mais uma vez. Imensamente grato pela oportunidade, tá bom? Então, a gente agradece a toda a nossa comunidade, agradecemos. Só um detalhe importante, contei aqui, viu? Eu fui procurando durante a live, pesquisando sobre as escolas, 31 cidades diferentes estavam aqui com a gente hoje, viu? 31 cidades, tá vendo? Que coisa boa! Atingiu um grande número de pessoas assistindo, maravilhoso momento aqui. Tá certo? Obrigada. Muito bom. Obrigada, Daniel. Muito obrigado. Boa noite para todos. Tchau, todo mundo. Tchau. Bom descanso. Obrigado. Tchau.